Olá pessoal, tudo bem? Vocês viram o assassinato de Fernando Villavicencio, candidato à presidência no Equador. O crime foi cometido segundo busca reivindicar a autoria de tal barbaridade o grupo criminoso Los Lobos. E é sobre a geopolítica da droga no continente da América Latina que nós iremos falar no vídeo de hoje. Tanto a relação entre Equador e Colômbia, Equador e México. Mas antes, aqueles recados importantes, fundamentais aqui. Deixa o like, se inscreva no canal caso não tenha feito e também acione o sino de notificações. E muito importante, divulgue nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica a fim de que elas tenham acesso também a este conteúdo e venham conversar comigo e com vocês aqui no alto nível a respeito das relações internacionais. Tudo bem? Se você, aliás, inclusive, quer aprender geopolítica e não sabe muitas vezes quais caminhos seguir, eu convido você a baixar o nosso e-book, um guia de estudo chamado Geopolítica para Entender o Mundo, onde você tem ali uma diretriz com metodologia específica e direcionamento para que você saiba como estudar geopolítica e entender o que vai acontecendo no nosso mundão de Deus. Olá pessoal, conforme falamos, vamos observar aqui o Equador, o aumento do narcotráfico no país, o aumento da violência, a posição geográfica do Equador na rota do tráfico, na rota do crime, bem como também as questões que envolvem o México e a Colômbia e basicamente toda a América Latina no que se refere ao consumo, à rota da droga e assim por diante. Tudo bem? Vejamos. No Equador, a morte do candidato à presidência Fernando Villavicencio não é, infelizmente, um evento isolado, mas sim só mais um exemplo do aumento da violência que o país tem enfrentado nos últimos anos. A partir de 2019, cresceu de maneira bastante significativa a violência no território equatoriano, porque o Equador está na rota, está no centro, melhor dizendo, da disputa entre grupos internacionais que comandam em boa parte a rota da droga no continente da América Latina, bem como também na região vizinha do próprio Equador, tudo bem? O país saiu de 5 para 100 mil, homicídios no ano de 2019 para mais de 25 para 100 mil habitantes. Então nós temos um aumento de violência muito grande no território equatorial e tal aumento está fortemente ligado às disputas geoterritoriais que ocorrem no Equador por grupos que são traficantes, guerrilheiros, etc. Tudo bem? Há uma discussão, inclusive, que o Equador saiu de taxas baixas, era um dos países mais seguros aqui no nosso subcontinente da América do Sul, para ser um país que tem taxas brasileiras. Olha que tristeza! O Brasil é uma referência de alta taxa de criminalidade no que se refere aos homicídios, uma vez que no Brasil, dado de 2022, nós temos 19 para 100 mil habitantes sendo assassinados, portanto, vítimas de homicídio, tudo bem? E o detalhe, em 2019 esse número havia caído em relação aos anos anteriores, tudo bem? E no caso do Equador, nós temos que tal número aumentou para 25 por cada 100 mil habitantes. Isso significa um aumento crescente da violência. Então nós temos aí o candidato à presidência que infelizmente foi assassinado de uma maneira bastante brutal, com 3 tiros na cabeça, conforme nós vimos aí a imprensa noticiando em diversos vídeos nas redes sociais, etc. Não é? E o grupo que vai reivindicar a sua autoria é este daí, não é? O grupo chamado Los Lobos, que é um grupo de traficantes que atuam em território da Colômbia, do Equador, tem uma forte relação com o México, inclusive, e disputa espaços geográficos territoriais dentro do Equador com outros grupos. O mais conhecido, nós vamos mencionar daqui a pouco. Mas antes, observando aqui o mundo no mapa. A posição geográfica do Equador. O Equador é um país pequeno em termos de extensão territorial, não faz fronteira com o Brasil, mas faz fronteira com 2 países importantes na questão da produção, infelizmente, da droga no subcontinente da América do Sul. É o caso da Colômbia ao norte, bem como também o caso aqui do Peru, que são 2 dos maiores produtores de cocaína na América do Sul. Essas são as cifras de 2 países vizinhos ao Equador, ok?
que são grandes produtores de drogas. O Equador é um país que tem saída para o Oceano Pacífico, conforme vemos aqui, para esta região, e portanto tem uma forte conexão em relação com o México, que é outro território que tem também, infelizmente, grupos que basicamente comandam o país no que se refere à economia, por conta do poder paralelo, que é justamente o poder paralelo, o poder aí ligado ao tráfico de drogas, de pessoas, de armas. Tudo bem? No caso, o Equador é um país cuja capital é Quito, conforme sabemos. O Equador é dividido em províncias e tem ali os tais cantões. Tudo bem? Então nós temos a discussão, o grupo Los Lobos atua em tal cantão do país, que é justamente a subdivisão mínima no território ali do Equador. Seria uma espécie de município no Brasil. Tudo bem? Vejamos. As conexões são muito fortes, envolve o México. No México nós temos 2 cartéis que atuam basicamente em quase todo o território, mas em grandes regiões em específico. É o caso do cartel Sinaloa, que é o mais atuante, é o mais conhecido, que tem fortes conexões com os países sul-americanos, e o Jalisco Nova Geração, que é um novo cartel que tem surgido, e há uma disputa entre ambos, inclusive, ali, seja no território mexicano, seja no território sul-americano, especialmente no Equador, não é? O grupo guerrilheiro aqui de traficantes, bandidos, Los Lobos, é uma variação desse grupo aqui que é o maior de todos, que é o Los Cherones. Os Los Cherones era o maior grupo que atuava dando comando para os subgrupos e tal. Este o grupo que reivindica a autoria do assassinato do presidente, o Los Lobos, a partir do momento que se transforma em um grupo independente, começa a disputar territórios do tráfico de drogas no território equatorial com o Los Cherones. Então tem uma disputa interna muito forte. E existe uma troca de relações, informações e produtos entre o grupo no Equador, o Los Cherones, com o cartel do México, o Sinaloa, bem como o outro grupo mexicano, que é novo, que é o Jalisco, tem uma forte relação com os Lobos. Então você tem uma guerra de gangue, digamos assim, uma disputa territorial pelo tráfico, pelas rotas, tudo bem, pela lavagem do dinheiro, etc., pelo acesso aos portos, enfim, por parte de grupos no México, que por sua vez influenciam grupos e têm conexões com grupos aqui no território do Equador. Tudo bem? Observando aqui, o México é conhecido, infelizmente, também pela questão dos cartéis, o que se compreende como narcoestado. Aí você observa nesta cor verde a posição geográfica aqui da atuação costeira do Sinaloa, que é o mais importante grupo de traficantes no território mexicano. Nós temos outros cartéis aí do México que extrapolam até a fronteira, atuando também em regiões da América Central, tudo bem? Aqui, a disputa pela rota, nós temos então o grupo de Sinaloa, da região mais ao norte do México, atuando junto ao território do Equador, você tem uma forte conexão, bem como também com o Peru e com a Bolívia, certo? No que se refere ao tráfico de drogas, ok? E há uma forte relação outra também com os territórios aqui, ó, como a Venezuela ou mesmo as Guianas no território sul-americano, certo? Qual que é a questão que envolve o Brasil? Somos fronteiriços a países que têm forte produção, é o caso do Peru, do Equador, da Colômbia, ok? Desculpem, o Brasil não tem fronteira no caso com o Equador, né, mas o Brasil tem proximidade, mas o Brasil tem fronteira com grandes produtores, é o caso da Colômbia, do Peru e da Bolívia, por exemplo, de cocaína, e pior, o Brasil tem fronteira com esses países que têm relações com os cartéis ali do México. Não por acaso o Brasil nos últimos anos passou a ser uma rota importante da entrada da droga em nosso território. Não somente rota que entra pelas fronteiras do Brasil, usam os portos brasileiros em direção à Europa, como também o Brasil é um dos maiores consumidores de entorpecentes do mundo. E tem aumentado nos últimos anos o consumo de diversas drogas no Brasil. Okay? O Brasil bate até recordes em alguns tipos de drogas e consumos aqui no nosso país, infelizmente. Okay? O que explica porque o Brasil, em alguma medida, também apresenta um número bem grande de violência ali, 25 habitantes para cada 100 mil, é um número muito elevado de violência, de homicídios no Brasil, ok? Vejamos, as rotas e o dinheiro. Nós temos aqui, então, a cocaína produzida em grande quantidade na Colômbia, no Peru, no Equador, na Colômbia, no Peru e na Bolívia,
certo? A discussão a respeito da produção na Bolívia é muito conhecida, tudo bom? E uma enorme produção de maconha no território mexicano. Parte significativa dos consumidores dessa droga está na Europa e também nos Estados Unidos e no Canadá, até porque você tem sociedades urbanas fortemente consumidoras, porque são países bem ricos na Europa e também na América do Norte, tudo bem? E os produtores em boa parte estão aqui na América do Sul e América Central, conforme a gente visualiza neste mapa. Agora, é curioso que em Houston, em Los Angeles, em Miami, você tem grandes centros de lavagem de dinheiro da droga no território dos Estados Unidos. É claro que não somente nos Estados Unidos nós temos a lavagem do dinheiro, nós temos também na Argentina, no Uruguai, bem como também nos Bahamas e nas Ilhas Virgens, ou seja, existem diversos pontos isolados no território da América como um todo, que são regiões de lavagem de dinheiro, dinheiro bastante sujo que tem origem no tráfico de drogas, tráfico de armas e, pior de tudo ainda, no tráfico de pessoas. Recentemente saiu um filme aí que trata do tráfico de pessoas, não sei se vocês chegaram a ver sobre, ok? Faremos até aqui um vídeo tratando deste filme, talvez, a geopolítica do tráfico de seres humanos, infelizmente. Tudo bem? Bom, basicamente nós vamos ter no território equatorial uma disputa pelos grupos que a gente mencionava, pelo chamado corredor de Guayaquil. Guayaquil fica na região sul do território equatoriano, do território equatoriano, tudo bem? É uma região portuária muito importante, por onde vai escoar parte da droga, certo? Você tem aqui então um fluxo muito forte de drogas nessa direção, bem como também da região do interior. Aqui há um caminho que destina a esse porto, que é a principal rota de passagem da droga no território equatorial, tudo bem? E aí, olhando o Brasil, nós temos uma situação bastante delicada, conforme sabemos. O Brasil é um país fronteiriço a esses territórios, conforme falávamos, não é? E há uma preocupação muito grande por parte das Forças Armadas do Brasil, de autoridades da Polícia Federal, por exemplo, no que se refere ao tráfico e à fronteira brasileira. A fronteira brasileira tem mais de 15 mil quilômetros de extensão, a fronteira com países e tal, né? São 9 países e o território francês ainda, certo? Então entra um número muito grande de drogas na fronteira do Brasil, porque ela é grande, na região amazônica e do centro-oeste brasileiro é quase inabitada e, portanto, dificulta muito o controle e, portanto, não é o combate, eventualmente, ao tráfico de drogas. Não por acaso o Brasil é um país de grande passagem, né? Nós temos diversos grupos de facção criminosa que atuam crescentemente na região amazônica brasileira, certo? E tais grupos, em boa parte, são nós no tráfico de drogas, envolvendo países da América do Sul, países ali como o México, ok? Entrando nos territórios da América do Sul e entrando pelo território brasileiro, especialmente por rios, não é? Mas também há muito do transporte aéreo, chegando nas grandes cidades brasileiras para o consumo e também nos grandes portos e aeroportos do Brasil destinados à exportação. Então, o que a gente visualiza aqui no nosso continente é uma rede muito difícil de ser combatida, controlada, minimizada do tráfico de drogas. Tudo bem? Quando os grupos que dominam a produção, o controle, as rotas, o fornecimento para os mercados consumidores, quando esses grupos estão em choque, em conflito, qualquer pessoa que se oponha ou que apareça em seus caminhos acaba sendo executada, não é? E aí é que está. Por que houve a execução do candidato à presidência no Equador? Porque ele estava fazendo críticas bastante contundentes e fortes aos grupos traficantes em seu país, não é? As facções criminosas, e à medida que ele vai fazendo críticas pesadas em relação a esses grupos, ele acaba entrando na mira, passa a ser um alvo e por fim foi executado. Na sequência você tem esse grupo aí, Los Lobos, já dizendo que são eles os responsáveis pelo ataque e assassinato do candidato à presidência. Infelizmente. Pessoal, se você quer aprender geopolítica e debater no alto nível, de uma maneira séria, com metodologia, e saber o que está acontecendo no mundo, onde se trata no nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link também está na descrição do nosso vídeo, nós discutimos ali a geopolítica do meio ambiente, a geopolítica do tráfico de drogas, conforme a gente viu aqui uma amostra, bem como a geopolítica das decisões dos Estados Unidos, da China e assim por diante.
No mais é isso, divulgue o nosso conteúdo a fim de que as pessoas conheçam e venham conversar conosco aqui sobre geopolítica. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.